Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a uma edição especial do Inteiro Teor. Em homenagem ao Dia Nacional da Rádio, no dia 25 de setembro, vamos falar sobre o programa de rádio mais antigo do mundo, produzido no Brasil, transmitido pelas ondas brasileiras de rádio e ouvido do Oiapoque ao Chuí. Estou falando da Voz do Brasil. Confira comigo. TRF1 confirma obrigatoriedade de exibição da Voz do Brasil entre 19 e 22 horas pelo horário de Brasília. Jornalista e apresentadora da Voz do Brasil fala da importância do programa na história do rádio brasileiro. Começa agora. Vem comigo. Em Brasília, 19 horas. Essa famosa frase, seguida por um trecho da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, faz parte da rotina de brasileiros e brasileiras há quase 9 décadas. Essa é a abertura da Voz do Brasil, um programa que vem noticiando ações de governo de 24 presidentes, cobriu 13 eleições presidenciais e se mantém durante a vigência de 5 constituições. Os primeiros 25 minutos do programa são dedicados às notícias do Poder Executivo. O Poder Legislativo possui 30 minutos de exibição, divididos entre notícias do Senado durante 10 minutos e da Câmara dos Deputados, que ocupa os outros 20. O Poder Judiciário possui 5 minutos e o Tribunal de Contas tem 1 minuto de programa 3 vezes na semana. Um marco nessa história é o fato de o programa ser veiculado de forma obrigatória em todas as emissoras de radiodifusão brasileiras, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados. Desde 2018, o horário de exibição do programa foi flexibilizado, mas isso não impede que questões envolvendo a exibição cheguem à justiça, como no caso que o William Nascimento conta agora. Computadores, aparelhos celulares, redes sociais e até inteligência artificial. Apesar da evolução tecnológica, o rádio continua sendo um veículo de comunicação que se mantém vivo e tem um público fiel. É impossível a gente viver sem o rádio, porque ele é um complemento da informação. Por mais que exista televisão, celular, as redes sociais, esse complemento ele nunca vai faltar. Favorece porque, como no trânsito a gente não pode mexer, não pode escolher, então o rádio já está ali. Você pode fazer tudo ouvindo o rádio, né? Você pode estar lá conversando e o rádio ligado, né? Não é como a televisão, que ela toma o lugar do dono da casa, né? Eu não sou muito chegado nela não, viu? Sou mais chegado no meu radinho. Tudo começou em 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência. Foi quando os brasileiros ouviram a primeira transmissão de rádio, um discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Mas foi a partir de 1927 que o rádio ganhou popularidade. E até o início da década de 60 se manteve como o principal veículo de comunicação de massa. Notícias, músicas, radionovelas, programas humorísticos, religiosos e esportivos chegavam às pessoas pelo rádio. A comunicação é fundamental na vida do ser humano. E o rádio tem esse papel? O rádio tem esse... É a função do rádio, ué. A função do rádio é mandar a notícia para as pessoas, né? Porque ela, onde você estiver, está com ele. Onde você... Agora o portátil, né? Em 1935, foi outro presidente da República, Getúlio Vargas, quem criou o Programa Nacional, que em 1938 passou a ser chamado de Hora do Brasil e mais tarde ganhou o nome de A Voz do Brasil. De acordo com o Guinness Book, o Livro dos Recordes, é o programa de rádio mais antigo do mundo. A editora e apresentadora Mariana Jugman fala sobre o papel do programa. Bom, hoje a Voz do Brasil, ela é dividida em notícias do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E o principal foco é esse, é garantir que a população saiba, então, como é que os 3 poderes da República estão atuando, quais são suas principais notícias do dia, né? E garantir que todos tenham acesso a essa informação de maneira igualitária. Por isso,
A Voz do Brasil é um conteúdo obrigatório em todas as rádios do país. E chega mesmo. Afinal, todas as rádios são obrigadas a exibir a Voz do Brasil. De acordo com o Ministério das Comunicações, apenas algumas situações dispensam as emissoras de retransmitir o programa. A cobertura jornalística em tempo real de acontecimentos urgentes e imprevisíveis com grande apelo ou repercussão pública, tais como enchentes, incêndios e desastres naturais. A cobertura de partidas de futebol envolvendo clubes nacionais ou a seleção brasileira. A transmissão de manifestações culturais ou artísticas de comunidades tradicionais e povos originários, bem como de eventos desportivos de pessoas com deficiência e as programações de aniversários dos municípios, bem como as celebrações aos santos padroeiros de cada cidade. Além de ser um conteúdo obrigatório nas rádios, o programa A Voz do Brasil tem regras com relação ao horário de exibição. Até 2018, devia ser transmitido simultaneamente em todas as rádios AM e FM do país às 19 horas, pelo horário de Brasília. Foi quando a Lei 13.644 flexibilizou a regra, estabelecendo para exibição um intervalo entre 19 e 22 horas. A flexibilização foi uma vitória para as emissoras, mas elas agora tentam exibir o programa fora do intervalo previsto na lei e acabam recorrendo ao judiciário. No caso mais recente, duas emissoras amazonenses pretendiam exibir a Voz do Brasil às 19 horas pelo horário local. No caso, às 18 horas de Brasília, por causa do fuso horário. E o tribunal negou o pedido. Com base nas regras estabelecidas pela Lei 13.644, os desembargadores entenderam que a Voz do Brasil não pode ser exibida antes das 7 da noite, considerando o horário de Brasília. Esta é a Voz do Brasil. Para o coordenador de operações da Voz do Brasil, Leleco Santos, o rádio se aproxima de seu público como nenhum outro meio de comunicação. O rádio consegue criar aquela aproximação com o locutor e o ouvinte do outro lado. Quando você está no rádio ouvindo uma informação, ou você escolhe ouvir uma determinada emissora, você pode ter certeza que o locutor daquele horário ele tem um papel muito importante, porque você cria meio que uma sintonia. E aí, assim, essa credibilidade que o rádio tem, nenhum outro meio de comunicação consegue fazer. Tá? Por isso que o rádio continua vivo, mesmo com esse mix de mídia que existe hoje. O rádio não morreu, não vai morrer, vai se transformar, vai se rearranjar, mas vai continuar dando as cartas para mim, a mídia mãe. Dados do Módulo de Tecnologia da Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, em 2022, confirmam que o rádio mantém sua relevância, sendo ouvido em 56,5% dos domicílios brasileiros, com variações regionais. O Sul lidera com a maior quantidade de residências com rádio, 64,8%, seguido das regiões Sudeste, 58%, Nordeste, 54,9%, Centro-Oeste, 47,5% e Norte, 46,8%. O ouvinte se sente muito mais próximo do locutor, do radialista, do repórter de rádio. Eu acho que esse apelo é muito importante ainda, né? O rádio tem também uma facilidade muito grande. Se você estiver numa localidade que todos os outros meios de comunicação sejam difíceis, o rádio certamente vai ser o mais fácil deles. Então, isso também colabora para o papel muito relevante que o rádio tem ainda de difusão, de informação, de comunicação, né? A Agência Nacional de uma Rede Brasileira de Radiodifusão apresenta A Voz do Brasil. Nossa entrevistada desta edição é a apresentadora e editora-chefe da Voz do Brasil. William Nascimento conversou com Mariana Jungmann. Ela é jornalista e está há mais de 17 anos na Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, uma empresa pública federal que possui um conglomerado de mídia, incluindo a EBC Serviços, que produz a Voz do Brasil. Confira.
Mariana, para a gente começar, você destacaria alguma notícia assim, de repercussão que tenha sido transmitida pela Voz do Brasil, algum fato curioso durante esse período? É muito interessante porque o que é considerado uma notícia de grande repercussão na grande mídia, não necessariamente vai ser a mesma coisa que uma notícia de grande repercussão na Voz. A Voz tem um papel muito de prestação de serviço, especialmente para a população que tem menos acesso à informação, a conteúdos de comunicação. Às vezes, uma informação que é muito relevante para a população ribeirinha, por exemplo, tem grande repercussão na Voz do Brasil, tem grande apelo na Voz do Brasil e não vai ter na grande mídia, por exemplo. E esse é só um exemplo, né? Existem inúmeros outros em que a Voz tem um papel muito relevante. E existe uma estimativa de audiência do programa, ou mesmo quantos aparelhos estão conectados todos os dias, né? A última medição de audiência foi feita em 2015 e ficou em torno de 70 milhões de ouvintes. Foi feita com diferentes institutos de pesquisa, então teve uma pequena variação ali, mas sempre, esses institutos sempre ali em torno de 70 milhões de ouvintes. Essa medição foi feita antes da flexibilização do horário, né? Então a gente não tem uma medição atualmente pós-flexibilização de horário. A gente não sabe se isso impactou para mais ou para menos, ou se não impactou. Em que contexto que se deu a flexibilização do horário de transmissão da Voz do Brasil? Por acaso essa foi uma reivindicação da categoria, né? Eles, os radialistas, né? As emissoras que provocaram o Legislativo? Essa foi uma decisão do Congresso Nacional. Foi uma longa discussão no Congresso. A discussão sobre a flexibilização do horário da Voz, ela durou muitos anos. E, ao fim, foi uma opção do Congresso, então, fazer a flexibilização nesse molde, né? As emissoras são obrigadas a passar a Voz do Brasil entre as 19 e as 22 horas, sendo que ela deve concluir a transmissão do programa até as 22 horas. Então, ela tem que iniciar até as 21 horas, né? Foi uma decisão do Congresso. E as emissoras apresentaram muitos argumentos ao longo desse debate sobre justamente a questão de prestação de serviços para a população. Então, foi com base nisso, serviços, por exemplo, de trânsito, enfim, e outros. Então, foi com base nisso que essa flexibilização foi estabelecida dessa forma. Na sua opinião, Mariana, por que o rádio, a despeito da internet, das novas tecnologias, da inteligência artificial, por exemplo, não perdeu o seu público, não perdeu o seu lugar, a sua audiência? Eu acho que tem esse apelo da proximidade, da notícia ser muito instantânea, ser muito rápida. Então, acho que talvez seja isso. E a facilidade que você tem também de estar ali ouvindo rádio enquanto você faz alguma outra coisa, isso favorece muito também. Então, favorece, por exemplo, que enquanto você está dirigindo, você consiga estar se informando, estar ouvindo música, enfim, fazendo o que for. Mas a internet, por exemplo, você não tem como estar lendo o texto e dirigindo, né? Mas o rádio você tem como estar ouvindo a notícia e fazendo alguma outra tarefa. Perfeito. E para finalizar, por que você, que vem de televisão, né, optou por trabalhar no rádio, né? O que te trouxe para o rádio? Eu sempre quis fazer rádio, na verdade, né? Desde a faculdade. Eu sempre tive essa vontade, mas a vida me conduziu para passar por outras mídias antes. Na verdade, estava guardando o melhor para depois, né? Porque eu cheguei já fazendo a Voz do Brasil, então... não podia ter sido melhor, né? Foi bom ter esperado, mas eu sempre quis fazer rádio. Conversamos com a editora e apresentadora da Voz do Brasil, Mariana Jugman. Mariana, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, pessoal. Termina assim mais uma edição do programa Inteiro Teor. Mas você ainda pode acompanhar as notícias da primeira região no portal do TRF1 e nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o Tribunal no Instagram e no Facebook. Estamos também na Rádio Justiça com o programa Painel de Notícias. E a gente volta na semana que vem com mais novidades. Tchau!